Ensina-nos, Senhor, o teu caminho e andaremos na tua verdade. Une o nosso coração ao temor do teu nome. Louvaremos o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração e glorificaremos o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para conosco e livraste a nossa alma do mais profundo da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra nós, e as assembleias dos tiranos procuraram a nossa morte, e não te puseram perante os seus olhos. Mas tu, Senhor, és o Deus cheio de compaixão, e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para nós e tem misericórdia de nós. Dai a tua fortaleza a teus servos e salva os filhos da tua serva. Mostra-nos o sinal do teu fervor, para que vejam aqueles que nos aborrecem e se confundam, quando tu, Senhor, nos ajudares e consolares. Nós queremos ouvir a leitura do texto de Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, os versículos, como está anunciado ali, 26 até 28. E esse texto nos diz o seguinte: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revististes. Desta arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa de Deus. Chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o texto do Evangelho que nós vamos ouvir não é o Evangelho que está ali no livrinho de Lucas, mas o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1 e depois versículo 20 a 26. Evangelho de João, capítulo 17. Mas esse texto que nós vamos ouvir, ele é uma parte apenas de uma oração de despedida de Jesus. E essa oração, ela está em todo o Evangelho de João. E a oração pode ser dividida em 3 partes. Na primeira parte, Jesus pede por si mesmo. Na segunda parte, ele pede pelos discípulos. E na terceira parte, ele ora justamente pela unidade de todos os cristãos. É essa terceira parte que nós vamos ouvir, sobre a qual nós queremos refletir nessa noite. Foi na quinta-feira à noite, antes de ser preso e crucificado, quando Jesus estava reunido com os seus discípulos, que ele conversou longamente com os discípulos, que ele se despediu deles, que ele se preparou para os dias mais difíceis. E depois
da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu que estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. Aleluia, 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 Queridos irmãos e irmãs, como é bom saber que nessa oração de Jesus, ele rogou a Deus, ele pediu por todos aqueles que viriam a crer nele. Ele incluiu você na sua oração, ele incluiu a todos nós. Jesus orou por você, por mim, por todos os que creram nele e por aqueles que ainda virão a crer nele. Jesus sabia muito bem que a mensagem de vida, a mensagem de salvação, através da fé nele, alcançaria uma multidão incontável de pessoas ao longo dos séculos. Como as palavras desta oração foram as suas últimas palavras antes de morrer, nós podemos ver essa oração como uma forma de um último desejo manifestado por Jesus Cristo. E qual é o último desejo de Jesus expresso nesse evangelho que nós ouvimos? Jesus deseja que todos aqueles que venham a crer nele sejam um. Ele deseja a plena unidade dos cristãos. Jesus deseja a unidade dos cristãos para que o mundo veja que Deus os ama, para que o mundo veja o imenso amor de Deus. Esse desejo de unidade dos cristãos é tão importante para Jesus que ele repete o pedido. Para Jesus, o amor entre os cristãos, a unidade entre os cristãos é a melhor forma de evangelização. A unidade entre os cristãos é a melhor forma de missão evangélica. Jesus entende que se o mundo perceber que os cristãos são unidos no amor de Deus, o mundo também virá a crer. Ao refletir sobre esse texto, eu vejo o quanto a cristandade, o quanto os cristãos têm pecado, quanta divisão há entre as igrejas, quanta divisão entre os cristãos, quanta briga em família por causa de religião, quanta discórdia em comunidade por causa de pequenos detalhes. Como nós vamos cumprir o desejo de Jesus? Como nós vamos levar outras pessoas para a fé cristã se nós não somos capazes de, como cristãos, permanecermos unidos no amor? Como pode haver igrejas que pregam o mesmo amor de Deus e são opostas entre si?
podem ser discutidas, mas com amor fraternal. O ser humano é realmente muito fraco, o ser humano é, acima de tudo, pecador. Por isso ele carece tanto do perdão de Deus. Os cristãos serão autênticos quando viverem verdadeiramente o amor fraternal, fruto de uma comunhão que só existe depois que cada um estabelece a comunhão com Cristo. Os cristãos serão autênticos quando viverem o amor de Cristo em comunidade, dentro de cada comunidade e entre as igrejas cristãs. Unidade não significa que todos tenham que ser iguais. Unidade não quer dizer que todos tenham que pensar da mesma forma, não significa que todos tenham que expressar a sua fé com as mesmas cerimônias, com os mesmos hinos, com as mesmas orações. Unidade nem tampouco significa reunir tudo num saco só e aceitar tudo. Não. Jesus Cristo quer unidade de fé. Unidade de fé firmada no amor de Deus, unidade de fé firmada na sua santa palavra. Assim, a fé pode ser expressa através da forma como nós, luteranos, a vivenciamos, da forma como os católicos a vivenciam, os presbiterianos, os anglicanos a vivem, mas com respeito, com cooperação entre as diversas igrejas. Nós precisamos nos unir em torno daquilo que nos é comum e discutir as diferenças orientados sempre na sua palavra e no amor de Deus. Felizmente, diversas igrejas estão atentas a esse desejo de Jesus. Felizmente, graças a Deus. Muitas igrejas buscam esse desejo de Jesus que foi expresso na sua última oração e por isso as igrejas se aproximam mais da unidade entre os cristãos. E assim surgiram diversos movimentos ecumênicos a nível nacional, internacional, em nossas cidades. São diversos conselhos de igrejas, pastores, padres, freiras, leigos. São várias formas de aproximação, vivendo o amor de Cristo entre as igrejas, entre pessoas de diversas comunidades, de diversas confissões religiosas, pessoas, igrejas, unindo-se através do amor de Deus. E para quê? Por que as igrejas precisam se unir? Para mostrar ao mundo que esse amor, para testemunhar, para que o mundo conheça e venha a crer em Deus. Gostaria de enfatizar que para termos sucesso, para termos êxito na obra de Deus, deve haver unidade da parte de cada cristão. Nós devemos estar unidos no amor, no serviço, na fé no Salvador, na oração, no batismo, na palavra e na Santa Ceia. A partir da unidade, Jesus tem desejos, propósitos muito claros. Diz Jesus, para que o mundo creia que tu me enviaste, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas meus seguidores como também me amas. A unidade tem o objetivo, a finalidade de tornar o amor de Deus conhecido. O exemplo é a melhor forma de testemunho. O exemplo que o cristão dá pela unidade é a melhor forma de missão. Pessoas desunidas em qualquer lugar, pessoas desunidas não alcançam êxito na sua missão. Os resultados aparecem com a união. Em sua última oração, em seu último desejo, essa oração poderia ser vista como um testamento de Jesus Cristo. E antes de partir, ele nos deixa, a nós, seus discípulos, a todos os cristãos,
partir, Ele confiou a você o seu tesouro. E como vimos, o tesouro que Cristo deixou é a igreja deve aprender a unidade. O mundo deve aprender a fé. Todos devem aprender o amor, e isso através de Jesus Cristo. É desse tesouro que resulta a esperança num futuro. É desse tesouro que podemos buscar o que é de melhor para o nosso mundo. Esse testamento de Jesus nos levará a um tesouro ainda maior, a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, convido todos vocês para em casa ler, reler com toda atenção o capítulo 17 do Evangelho de João. Todo ele é uma oração de Jesus Cristo, o capítulo 17 de João. Busque essa riqueza que Jesus nos deixou pouco antes de partir. E para concluir, eu gostaria de lembrar palavras que também usamos todos nós, dizendo no início do culto, como é bom e agradável quando os irmãos e irmãs convivem em união. Convido vocês a repetir de novo comigo. Como é bom e agradável quando os irmãos e irmãs convivem em união. Ali o Senhor concede a bênção, ali o Senhor concede a bênção da vida e para sempre. Amém.